A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando o programa Histórias de Rio Preto, hoje com o senhor Eládio Arroio Martins. Tudo bem, senhor Eládio? Perfeito. Não existe melhor forma de começar o programa como dizendo a seguinte frase: um cidadão, melhor título impossível. É do Laerte Teixeira da Costa. Essa introdução do livro do José Luiz Reis, que Prefácio. O prefácio. Gabriel Scheimer, Que conta, foi presidente da Federação do Comércio. que conta um pouco da história do senhor, né? Perfeitamente. José Luiz Reis historiou, fez como se fosse um romance a minha vida nesse livro. Nosso grande abraço ao José Luiz Reis, que é É um grande escritor. jornalista maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. Eu admiro, uma pessoa que fez a coisa tranquila, sem problema de ser de pensar em termos de que fosse para fazer publicidade melhor. E fez de forma a que ficasse como um romance para evitar que isto seja traduzido como romance. Mas não é um romance, é um livro da minha vida em que eu disse a ele que eu sinto. Mas é uma grande obra. Perfeitamente. Eu queria começar falando com o senhor mesmo. Mas Então, minha origem. De onde seus pais vieram? De onde o senhor veio? Até Meus pais vieram da Espanha, de Salamanca, a cidade de Vitigudino, era onde eles tinham uma propriedade pequena, mas meus avós. Sim. Como eu já tinham vindo para o Brasil, alguns arroios, e se instalaram em Monte Azul. E ficaram ricos. Então, esses tios do meu pai se esqueceram para ele, do meu avô, parente, você é primo, qualquer coisa de meu avô, venha para o Brasil que você fica rico logo. Porque você vai ficar o resto da vida nesse terreno aí, não vai conseguir nada. Vem para o Brasil. E meu pai titubeou, até que um dia chegou novamente uma carta. E essa carta, o carteiro ia chegando e meu pai, era 8 anos de idade, falou: mãe, ela chamava Manuela, mãe, o correio está chegando. E ele fala em espanhol aí, filho também descendente espanhol. E era uma carta novamente insistindo para que meu pai viesse, para que meu avô viesse para cá. Então ele tinha já uns 5 filhos, todos na idade de 16 até 8 anos, que meu pai saiu de lá com 8 anos. E eles vieram para o Brasil, a pedido desses parentes que disseram que ficavam ricos. E realmente aconteceu. Meu avô comprou umas áreas aqui, troca de reza, segurava a terra no Brasil. Tinha gente que se apossava da terra e acabou. Se registrava no cartório, a terra dele. Mas meu avô foi daqueles que veio preocupado no país, ele comprou a terra, pagou a terra, que vendeu lá. A terra eu mesmo comprei terra muito barata aqui no Brasil. Então, vieram para o Brasil, sei lá, ele formou café, formou pasto, tinha gado, plantava de tudo, amendoim, cebola, tudo. Tinha acostumado da Espanha a plantar essas coisas, ele veio para cá também para fez isso. Então, se enriqueceu. Meu pai, já com pouco menos de 20 anos, falou com meu avô: olha, eu vou me casar. Encontrou minha esposa, a esposa dele, minha mãe, uma moça muito bonita, e ele se apaixonou por ela e casou com ela. Então, foi uma filha de 1890 até 1945, ele faleceu, com 62 anos. E meu pai foi um homem extraordinário, como eu falei agora há pouco, de se preocupar com os filhos.
A preocupação dele era trabalhar, levantar às 5 horas da manhã. Sim, sim. Fazia o café, dava o café para minha mãe, e depois chamava a gente para ir para a escola às 6h30, tomava café, e ele ia abrir a máquina lá em cima da Boa Vista para beneficiar café e arroz. O senhor não era o filho mais velho? Não, não sou. Não. Tenho mais seis mais velhos que eu. O senhor tomou a frente dos negócios ou seus irmãos junto com o senhor? Meus irmãos, tinha irmã já casada, e que o marido casou com ela por gostar dela. Mas eu estou episódio que eu quero explicar sobre os casamentos. O fato é que eles tinham casado com elas e não ganhavam dinheiro nenhum. E minha mãe pediu que eu arrumasse algum emprego para ele poder casar com a minha irmã. E lá fui eu, depois como meu sócio. Meu pai faleceu, eu assumi uma fazenda dele em Estrela do Oeste. Estrela do Oeste. E lá em Estrela do Oeste, eu plantei uns 90 mil pés de café. Com o dinheiro da minha mãe. Certo. Minha mãe estava custeando Sim, tudo, eu não sim. tinha dinheiro para fazer isso, mas era o dinheiro da minha mãe. Mas aí veio aquele negócio de ciúmes. Porque ela vai ficar sozinho lá. Mas foi vocês lá então a conta. Mas ninguém queria ir para lá, não. Aqui era o sertão aqui, né? O tempo daqui lá era tudo mato ainda. E aí eu plantei esses 90 mil pés de café e como a plantação foi feita? No primeiro ano, 50 mil pés. No segundo ano, 25 mil pés. E no terceiro ano, 10 mil pés. Eu sei que o fato deu 90 mil pés de café. E meus irmãos quiseram fazer comigo uma sociedade. E montamos uma fazenda de café lá em Biporanga, perto de Mirassolândia. E lá plantamos, tinha café já, estava produzindo, e produzimos durante alguns anos. Mas aí, um dos irmãos estava precisando de dinheiro, porque estava em situação difícil, fez muitos negócios errados, né? E perdeu o que tinha. Então, nós vendemos a fazenda, a parte dele, nós pegamos, investimos assim, compramos uma casa, que no fundo tinha um barracão, que era uma indústria de bala, de doce. E ele alugou para o senhor que fazia bala e doce. Então tinha renda para ele viver. E comprou uma casa, que ele não tinha casa para morar, comprou uma casa ali na Floriano Peixoto, uma casa para ele morar. E ele ficou. Ele faleceu faz uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais, uns 8 anos. Mas sofreu muito. Tem muito problema com os filhos que nasceram normais, totalmente normais, até os 30 anos, participavam de baile, de festas. Depois dos 30 anos começaram a cair na rua, no gel, fomos no médico, mal congênitos. Os filhos nasceram com problemas de primo com prima. Minha irmã casou com uma prima. Sim, certo. E essas crianças sofreram muito e ele também. Elas morreram já com 50 anos. Agora, a sua infância foi aqui em São José do Rio Preto, a sua juventude também em São José do Rio Perfeito. Preto. Então, eu vou voltar então. Eu estava comentando consigo que eu comecei a me conhecer como pessoa, porque com 5 anos de idade eu não me lembro nada do que tinha. Mas aos 6 anos meu pai me levou no casamento. Isto gravou pelo que aconteceu comigo. Eu era um casamento espanhol e eu era um menino filho de espanhol, todo mundo queria me agradar, um pouquinho de vinho cada um. Esse pouquinho de vinho, no fim da rodada do eu fiquei bêbado. Foi suficiente, né? Foi suficiente para beber e nunca mais bebi. E aí também aconteceu caso idêntico com cigarro. Eu nunca já havia fumado, porque era criança, mas meu pai foi padrinho, uma sobrinha. E essa sobrinha, no casamento, o padrinho tem que distribuir charuto para os convidados. Meu pai me deu uma caixa para distribuir o charuto. E ele ficou a outra. Foi para lá e eu fui por aqui. Lá foi, na fim, sobrou 2 charutos na minha caixa. Sobrou. Sobrou. Eu fiz sobrou ou sobrou? Não sei. O fato é que eu fui e fumei o charuto. Me vomitei, uma série de coisas que aconteceram comigo, nunca mais fumei. Então eu digo que Deus
foi muito bom comigo já nessa ocasião, Sim. para acontecer isso comigo, para nunca mais fumar, nunca beber. E jogo, eu também não era de jogo, mas fui no banco, depois estava já com meus 13, 14 anos. As tentações foram muitas, né? Foram muitas, mas já consegui. O senhor foi ao banco? Fui ao banco depositar o dinheiro do meu pai, ele recebeu uma chapinha com o número 15. E o rapaz recebeu uma caixa com 51. Então, o que aconteceu? Ele tinha experiência, tá, mais do que eu não sabia nem que existia esse jogo. Eu falei, vamos deixar o braço. Eu faço aqui no meu só. 15, 51 e depois 51, 15 invertido. Depois, faz que chegou de tarde deu e eu recebi o dinheiro. Não sabia o que fazer com o dinheiro. Falei, o que eu vou fazer? Meu pai também não gostava de jogo. Mas eu falei na minha mãe, devagarinho, ela falou, o que está acontecendo com você? Mãe, eu fui no banco fazer isso, contei a história para ela, e ela fala para seu pai, você vai ficar fazendo o que com dinheiro no bolso? Não pode ficar com dinheiro no bolso. Aí falei que meu pai chegou à tarde, por volta de 5h30, chegou em casa e ela falou, olha, jogando no bicho, mas como, filho, bicho, aquela... não pode jogar, meu filho. O jogo, nunca vi ninguém ficar rico no jogo. Você acaba até dando tiro no ouvido porque não perde o dinheiro todo que teve. Então você não tem que jogar. Isso aqui, por acaso você ganhou, mas você não vai jogar mais porque você não vai ganhar mais nunca mais, tenho certeza. Se vier, pode estar certo disso. Então ele falou, me dá aqui o dinheiro, eu vou depositar no seu nome no Banco do Brasil. Vim no Banco do Brasil, tinha um gerente chamado Gorgônio, cheio de um estatuto, já faleceu, e ele falou com meu pai, olha, o senhor está fazendo um ato muito bom com o seu filho, que ele aprende a guardar. E foi o que fiz, cara. Aprendeu a poupar. Aprendeu a não beber, aprendeu a não fumar e não aprendeu jogar. A poupar. A não jogar, mas a poupar. Então, eu devo tudo ao meu pai. Meu pai foi um homem extraordinário. Eu não me canso de falar que ele me deu a vida. Aos 20 anos me formei de contador. Anteriormente, aos 12, 13 anos, eu fui coroinha da matriz. O professor Gonçalves era o padre. Aqui no centro de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Fui coroinha dele e é um homem muito rigoroso, muito português, não levava nada para casa. Ele era muito rigoroso. Aí ele foi falar com meu pai. Nossa, o seu filho é um moço muito bom. E eu era coroinha. Eu ajudava a rezar a missa. Aí meu pai falou com o padre, olha, meu filho não vai ser padre, eu não quero que ele seja padre. Meu pai era católico, minha mãe também. Não é que eu não seja católico, mas eu tenho outra coisa com meu filho. Ele achava que eu tinha outros interesses em não ser padre. Sim. E não concordou com o padre. Mas nisso eu terminei, fui fazer a escola de contabilidade, né, aqui em Dom Pedro II, me formei lá e com 20 anos e mais alguns meses, já tinha me formado. Meu pai falou, agora meu filho, você tem um diploma, se vira que você não é casado. Esses são os termos que ele usou. Meu pai era muito rigoroso, mas me acompanhava, tudo que eu ia fazer, ele me acompanhava muito, para me orientar. E eu fui trabalhar, mas tinha algumas dificuldades, porque o doutor Alberto Ismael era o dono da faculdade de Dom Pedro II, com outros 3 professores, Jamil Caman, Bento Abelara, e 3 professores. E eu estava com uma certa dificuldade para fazer a contabilidade. Aí falei com um colega meu que trabalhava com ele, e ele falou, vou falar com o Alberto Maia. A professora Alberto, ela está tendo dificuldades para encontrar um emprego que passa, está só fazendo escriturazinha de firmas pequenas que não dá futuro a ninguém. E ele não tem dificuldade de se meter numa coisa grande e ter dificuldade. Ele manda ele vir aqui.
Ele disse que precisa aberto para ela. Eu comentei com ele e ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar tranquilo aqui, porque a escola, ela orienta você, é o que eles chamam de... bom, o fato é o seguinte, que para me ganhar tinha que ter a prática. Eu não tinha prática, tinha só a parte didática da escola. Certo. Então, ele me orientou, 6 meses eu estava muito bem. Aí apareceu uma pessoa que fazia a situação com ele e tinha um contador na fazenda. E eu estava naquela hora de querer trabalhar, esse senhor falou, você vai para lá, você vai ser mais filho. Eu não tenho filhos, você vai ser meu filho lá. Tá bom. Ela falou, eu para a fazenda, que era Formiga, que hoje é Muturuma. Vamos fazer o seguinte, antes do senhor ir para a fazenda, nós vamos fazer um leve break comercial, rapidinho, a mensagem dos nossos patrocinadores. Em 2 minutos nós estamos de volta. Um minutinho só, que nós vamos para a fazenda, senhor Eládio. Minuto só. Eu sou a Adriana Valini da Outlet The Shoes e estou de volta. E quando eu volto é porque eu tenho muita novidade para você. Olha só. Eu tenho sapatos, sapatilhas, rasteiras, tênis, inclusive óculos de sol. E agora que o inverno está chegando e muitos rodeios aí na região, eu tenho uma coleção de botas para você. Não falei? Palavra de Adriana Valini. Outlet The Shoes é a sua loja. Vem tomar aqui um cafezinho comigo. Venha conhecer a nossa loja. Estou esperando você aqui. Vem pra cá. Oi, Vilma. Tudo Bom bem? dia. Bem? Tudo bem? Você conhece o Projeto LED? Então vamos conhecê-lo. Essa é uma loja especializada em iluminação técnica e decorativa. Colaboradores com mais de 20 anos de know-how, preparados para atender você e qualquer projeto. Peças exclusivas e tendências mundiais. Novidades que você só encontra aqui. Se você precisar de iluminação, a minha dica de hoje é o Projeto LED. Acompanhamento em projetos para que o seu sonho se torne realidade. Projeto LED, seja qual for a sua ideia, nós iluminamos. Seja para a reposição de suas peças, seja para um novo projeto, aqui no Projeto LED você sempre será muito bem atendido, com garantia de satisfação e a experiência de quem entende de iluminação. E aí, você gostou? Projeto LED, a perfeição é o nosso objetivo. Estamos de volta com o programa Histórias de Rio Preto, hoje o seu Eládio Arroio Martins, e agora nós vamos para a fazenda lá em Biporanga com ele. Você estava falando da fazenda. Justamente, lá eu fiquei por 10 anos, eu consegui, tudo era por conta deles, não gastava dinheiro, só os sábados que eu vinha para cá, eu gastava um pouquinho com meus companheiros, uns Guaraná, uma Coca-Cola, um tipo de coisa assim, mas não gastava em cerveja, não bebia. Então, eu consegui alguns recursos. Mas após 10 anos, eu trabalhava também numa firma aqui aos domingos, fazendo contabilidade deles, era Dental Orion. Eu cheguei, depois de 10 anos, cheguei na porta da casa fechada, os empregados na rua. Falei, o que aconteceu? Os patrões brigaram. Aí eu fui falar com eles, mas que é isso? Brigaram, olha, são homens adultos, que é isso aí? Sem paciência. Vamos fazer as pazes. Aqui não tem jeito, não tem, se ele vê eu mato, se ele for eu, se ele me mata, então eu vou separar. Eu quero vender. E o senhor veja, dessa ocasião, muito pouca gente se interessava em comprar, porque era trigo dentário, difícil de você trabalhar com aquilo lá. Aí ele falou, olha, eu não estou encontrando comprador, você vai ficar com isso. Eu falei, eu sou contador, não posso ficar de jeito nenhum. Eu tenho meu emprego. Eu falei, mas isso aqui é muito melhor que empregos. Você vai comprar, vai tratar, eu fico com você 6 meses aqui. E eu aprendi rápido e consegui
melhorar meus recursos e consegui comprar esse terreno aqui, nessa empresa que eu trabalhei lá, e paguei ela com um prazo, mas paguei direitinho para os meus patrões, e eles dois todos são desfalecidos já. Eu comprei aqui o terreno e, passados alguns tempos, eu achei que devia construir um prédio aqui. Fui fazer o prédio aqui, neste local, o engenheiro falou, vai ficar muito estreito, era 8,5 por 29. É muito estreito e não vai destruir. Você tem que comprar um outro terreno em outro lugar e vende isso aqui. Você vai ganhar dinheiro, tem dinheiro. Sim. Tem um professor chamado Felício Migiara, ele tem 5,5 metros, 5,5 metros aqui do lado. E ele falou, eu estava comentando com ele, falou assim, engenheiro disse que não posso fazer nada aqui. Agora eu te vendo o meu. Meu professor lá por lado. Certo. E era farmacêutico também. E a família Migiara veio de Barretos para Rio Preto. E aí eu acabei comprando o terreno dele e construímos esse prédio aqui. Para quem não sabe, aqui ao lado do Praça Shopping, do Curte, né? Perfeitamente. Tem um local O privilegiado. edifício aqui, o nome do edifício é Rui Barbosa. é o Rui Barbosa, um dos edifícios mais famosos de Rio Preto, né? mais Antigos. O senhor Hiládio, me diga uma coisa, o senhor entrou no sindicato, porque hoje o senhor foi presidente muitos anos, durante mais de 40 anos. Não, como presidente, 34, mas fui como secretário. Hoje seu filho está na presidência. Perfeito. Eu não encontrava ninguém que queria. E agora meu filho está desesperado porque eu trabalho com o sindical, está um problema sério, né? O sindical deixou de existir. Sim. Mas estamos tentando ver se conseguimos controlar para que a gente possa ter renda. Os empresários de Rio Preto, eles querem benefício, mas ajudar muito fica difícil para eles ajudarem. Eu não sei se a crise que estamos passando, a financeira, a crise moral, tudo está fazendo com que a gente não tenha confiança no país, esteja se preocupando com o futuro desse país, que é maravilhoso, e um país rico. Sem dúvida nenhuma, um país que tem tudo para ser superior a qualquer outro país. E, no entanto, os homens aí que governam, como o senhor agora recentemente, que roubaram da Petrobras, foi uma coisa moral. O senhor falou, o pior de tudo é a crise moral, né? Isso, infelizmente, a gente vai contando, a gente trabalha pensando nisso. Mas, veja bem, com essa atitude, nós formamos aqui a Jusesp. Jusesp, sabe que existe firma, né? Sim. Que era feita em São Paulo. Então, se ele queria montar uma empresa, tinha que ir a São Paulo, ficar lá uma semana, 15 dias, para trazer de volta o negócio. Ou então deixar lá e voltar depois de 15 dias para lá. Então, eram 2 vezes 3 viagens. E chegar lá não estava certo, quando não fez de acordo com o que eles queriam, mandava de volta. E o fato é que é o seguinte, nós fundamos aqui, também com meus recursos, a Jusesp, que é a entidade que registra as empresas, e Rio Preto não precisa mais de São Paulo. Certo. Então eu diria, mas qual é a vantagem? O empresário não precisa mais de São Paulo. Nós registramos Rio Preto, ele entregamos o que já firmamos. Em uma semana ele tem a firma. Antigamente era 1 mês, 2 meses, agora faz uma semana. Aqui nós vamos mostrar, são vários títulos recebidos pelo senhor e pela sua esposa. Justamente. São várias menções, são várias diplomas de honra ao mérito, que nós vamos fazer questão de mostrar. Mas aí, como eu falei, o senhor à frente do sindicato durante muitos anos, agora o Ricardo está nessa labuta. E só para a gente adiantar um pouco, aí veio o livro. Perfeitamente. Esse livro ele está hoje aqui no centro de São José do Rio Preto, na Igreja da Matriz. Para você que queira saber um pouco da história do seu Hiládio Arroio Martins, essa figura maravilhosa que tanto ajudou pelo crescimento e engrandecimento da cidade de São José do Rio Preto. Toda a renda desse livro ela é revertida às obras assistenciais, às obras da igreja. Perfeito. Então, encontra-se ainda aqui no centro da cidade. Você que é rio-pretense, você que quer conhecer um pouco da história de São José do Rio Preto, esse livro está ali. Ele é do José Luiz Rey, um grande amigo, jornalista, grande pessoa. E esse livro estaria só as pessoas procurarem, né, senhor? É Memórias do
do sindicato. Agora, eu costumo encerrar o programa, a pessoa que é entrevistada, ela fala um pouquinho do seu amor por São José do Rio Preto. Então, eu gostaria que o senhor virasse um pouquinho ali para aquela câmera. E aqui, pode ser aqui, ó, senhor Relácio. Aqui. E falasse um pouquinho do seu amor por São José do Rio Preto, para nós podermos encerrar o programa. A sua mensagem ao Rio Pretense. Perfeito. Não sei porque Deus me encaminhou para fazer todos esses trabalhos em favor das crianças pobres da Vila de São José Tadeu. Eu fundei lá o Centro Social da Vila Tolinho, fui presidente do Centro Social da Vila Tolinho durante 10 anos e me cansei porque eu aqui, presidente de uma coisa lá em cima, e eles têm tanta gente lá boa que podia assumir. E eu falei com o padre, vamos assumir, eu vou continuar ajudando, mas veja que o senhor tem que... E fizemos a igreja, fizemos o centro social, fizemos uma casa para o guarda, que lá não tinha policial, fizemos uma casa para morar o guarda policial, o guarda foi para lá para tomar conta da vila. E assim, foi que nós, campo de futebol, nós fizemos um campo de futebol eu fui solicitar o terreno para o Antônio Lopes Santos, e ele me cedeu um alqueire de terra. Desse alqueire de terra nós construímos essas construções e fizemos um campo de futebol e tem lá uma área grande de lazer da entidade. Então tudo isso foi registrado no cartório de registro, foi na prefeitura do estado e na federal, foi uma instituição que recebe a subvenção para essa entidade. Então são realizações que foram feitas que sinceramente eu posso dizer, foi o coração que mandou, mas eu não me lembro por que razão fiz. Certo. Quando eu quis receber, já tinha feito tudo o que foi feito. Ultimamente, o prefeito Valdomiro Lopes deu o nome a uma entidade aqui, lá de Rui Martins, é o grupo escolar infantil, lá na Boa Esperança. Mas infelizmente também houve um caso interessante, o Estado proibiu que fosse dado o nome de pessoas vivas. Sim. O prefeito me telefonou, agora atualmente o Edinho, meu amigo e meu candidato a qualquer coisa, ele foi um elemento que me ajudou muito isso. Então ele falou, Eládio, tem que mudar o nome lá. Você tem alguma pessoa morta que eu posso pôr o nome? Eu tenho minha esposa. Então ele deu o nome a essa escola, que era o meu nome, mas passou agora a ser da minha esposa. Ela que é a patrona do patronal, né, presidente patronal da entidade. Então a Letícia, estou homenageando porque ela foi minha companheira por tantos anos, uma vida de 63 anos juntos. Eu estava olhando agora na foto dela ali. É uma pessoa belíssima, até os 81 anos de idade que ela viveu, certo. 63 comigo. Ela foi uma pessoa incansável, lutava ao meu lado por tudo que eu fazia. Eu fui fazer direito, ela foi fazer junto. Certo. Eu fui fazer curso de acrescentado, ela foi fazer comigo. Então minha esposa foi um elemento que eu não me conformo até hoje, são um ano e meio já que ela faleceu, não me conformo, mas diz que Deus faz as coisas corretas, ele sabe o que faz. Eu tenho que entender isso como eu sou cristão e tenho esperança de poder revê-la assim que eu partir para lá, na minha despedida. Seu Eládio Arroio Martins, muito obrigado. Foi um prazer. O prazer é todo nosso, da TV Estilo. Obrigado a você que está aí em casa nos assistindo. E virão muitas pessoas interessantes que vão contar a sua história para São José do Rio Preto, para o Brasil e para o mundo. Isso fizemos para o futuro. Que outros como eu também façam o que eu fiz. Quando eu fiz. Não sei por que fiz, porque entrei. Mas a realidade são muitas coisas que deixamos de falar aqui, que também foi patrocínio da gente, e nós estamos realizados. Eu me sinto bem. Hoje eu ando pela rua cabeça erguida. A pessoa elogia por causa do livro, que eu fiz a entidade. Eu não posso me queixar do povo de Rio Preto, foi muito bom. Que bom, muito obrigado. E você adquira o livro, aqui na Matriz, em São José do Rio Preto, um pouquinho da história do seu Eládio Arroio Martins. Muito obrigado e a gente volta semana que vem com um outro programa.